Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16, que nos diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Para algumas pessoas que talvez não saibam, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E quem era Saulo? Saulo era perseguidor. Era um homem inteligente. Era um fariseu. E quando ele estava indo a caminho de Damasco, com as cartas em mãos, para perseguir e prender todos os cristãos, sendo homens ou mulheres que invocavam o nome de Jesus, no meio do caminho ele vê uma forte luz. E quando ele vê essa luz e ouve essa voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E parando para pensar, por que Jesus escolheu um homem que era perseguidor? Por que Jesus escolheu um homem que esteve presente no dia da morte de Estevão? Por que Jesus escolheu um homem que o significado do seu nome era o desejado? E o transformou em Paulo, o pequeno, o menor, aquele que entrega a sua vida por amor de Cristo. Mas sabe o que Jesus está dizendo hoje pra gente? Que ele está mudando identidades. Porque ninguém pode entrar no céu sendo desejado pelo mundo, sendo querido pelo mundo. Porque se você quer viver na presença de Cristo, você tem que morrer. Se você quer entrar nos céus, se você quer ter a sua identidade trocada, você tem que deixar de ser o maior para se tornar o menor. Você tem que descer, você tem que sofrer e você tem que padecer. Você tem que aprender a perder e você tem que aprender a ser perseguido. O Senhor Jesus escolheu o perseguidor e o tornou o perseguido. O Senhor Jesus escolheu aquele que queria matar os cristãos e o tornou um cristão e estava disposto a ser morto pelo seu nome. Mudança de identidade. Sabe, é muito interessante quando a gente conhece a Jesus e a gente começa a ter noção do quanto nós somos impuros e o quanto nós precisamos ser quebrados e ser mudados. E o Senhor Jesus escolheu o perseguidor para enviar a palavra. Então ainda dá tempo.
de ter a sua identidade mudada. Ainda dá tempo de falar do nome de Jesus ousadamente. Ainda dá tempo de ir por todas as cidades enviando o evangelho. Ainda dá tempo de você se tornar o menor. Ainda dá tempo de você ter toda a sua vida transformada por Jesus. De você alcançar a salvação. De você ser o menor, mas o maior no reino dos céus. De você estar disposto a viver para Cristo. Quando o Senhor Jesus ele quer mudar você, ele te leva no meio do mar. Ele te faz atravessar outro caminho. Ele te faz deixar tudo. Você começa a ver o quanto você é indigno de estar na presença desse Senhor Jesus. Porque Ele é o maior. E Ele sendo o maior, e habitou entre nós, para sentir as nossas dores, e as nossas necessidades, e as nossas fraquezas. E usou Ananias, lá em Damasco. E Ananias significa: o Senhor é misericordioso, e usou da sua misericórdia até a vida de Saulo. Porque ele não era mais Saulo, ele era Paulo. Ele era Paulo. Então, quando você pensar em desistir, lembre-se do motivo pelo qual você foi chamado. Quando você pensar em abandonar, não dê ouvidos a Satanás. Quando você pensar que não tem mais solução, não olhe nem para um lado e nem para o outro. Porque o Senhor Jesus te chamou como Paulo. Ele te chamou para enviar o evangelho. Ele te chamou para ser o menor. Ele te chamou para transformar a sua vida e para mudar a sua identidade. Eu não quero mais ser eu. Eu não quero mais ser a Nicole. Eu não quero mais ser a minha carne. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Então, quando você entender que o Senhor Jesus quer que você padeça, porque Ele te chamou e te escolheu, porque você é o vaso escolhido, e Ele te chamou no meio das pessoas improváveis, porque o Senhor Jesus gosta de usar as coisas improváveis para confundir as coisas que são normais. O Senhor Jesus te chamou lá no meio dos perseguidores. O Senhor Jesus te chamou no meio desse mundo. O Senhor Jesus te chamou no meio dessas pessoas para te transformar em um menor. O Senhor te chamou para te transformar naquele que vai enviar o evangelho, naquele que vai enviar a palavra, naquele que não vai ter medo de falar do nome dele. Então não precisa temer. Só vai com fé no nome de Jesus. Deixa tudo quanto você tem e faz como Paulo. Deixa de ser perseguidor e se torna o perseguido. Deixa de ser aquele que é desejado e se torna o indesejado. Deixa de ser aquele amado e se torna aquele que é fiel a Jesus, que é fiel a um só Deus. Deixa de perseguir e se torna o perseguido. Sofrer pelo amor do evangelho e ter uma nova identidade. E quando o Senhor Jesus muda a nossa identidade, nós somos duas pessoas. Eu sou a Nicole. Tenho a minha identidade, a minha personalidade, o meu temperamento. Mas no momento que eu chego aqui, tudo que eu não quero ser é a Nicole. Quando eu venho gravar os meus devocionais, tudo que eu não quero ouvir sou eu. Quando eu venho aqui, eu não quero ser eu. Porque eu erro, eu peco. E eu sou carne. E quando eu chego aqui, eu quero ser aquilo que Jesus quer que eu seja.
Eu quero ser a minha alma. E eu quero que as palavras venham dela. E eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque sou o menor dentre os apóstolos. Mas eu só quero dar a minha vida para poder fazer o que o Senhor Jesus quer que eu faça. Eu quero conhecê-lo. Eu quero que ele me leve até um lugar onde eu verei a sua luz. Eu quero conhecê-lo como ele realmente é. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para Jesus. Eu não quero ser a Nicole. Eu quero ser o vaso escolhido. Eu quero padecer por Jesus. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.